Você tem conseguido planejar bem seus investimentos em previdência? Sabe que dependendo da escolha pode deduzir do imposto de renda? Mas para fazer estas melhores escolhas é preciso organização financeira e planejamento. Já que amanhã é Dia Mundial do Idoso, a gente vai falar novamente de aposentadoria, mas de um jeito mais prático. Por isso chamamos aqui no Investidor em Foco de hoje o Germano Silva de volta aqui, porque ele é planejador financeiro, ele lidera equipes de especialistas de investimentos aqui no Itaú e vai trazer dicas valiosas para a gente se planejar melhor e ter um benefício fiscal mais adequado na hora de declarar o imposto de renda e de planejar essa aposentadoria. Então, Germano, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos ouve aqui no Investidor em Foco. Bom dia, Rê. Espero que estejam todos bem aí. E com certeza esse é um tema muito, muito, muito relevante no planejamento financeiro, né? Que é o pensar o amanhã, pensar a desaceleração do trabalho e mais o uso fruto do capital lá na frente e aliando isso ao benefício fiscal já agora em 2021. E essa provocação que a gente quer levar para os nossos ouvintes aí hoje. Muito bom. Já que você entrou já nesse ponto do benefício fiscal, vamos recapitular para quem está nos ouvindo de que maneira é possível ter essa eficiência fiscal investindo em previdência? Perfeito, Rê. É um benefício que a Receita Federal nos dá. A gente fala tanto, né, da carga tributária brasileira, que é alta e etc., e muitas vezes não usa uns instrumentos de elisão fiscal. O que é elisão fiscal? Entre duas decisões tributárias, eu tenho a mais eficiente. É diferente de evasão fiscal, que é, entendo o fato gerador, eu não pagar esse tributo. Evasão fiscal é crime. Elisão fiscal é planejar, é ser inteligente tributariamente. Então, uma das formas de elisão fiscal que o Brasil nos permite, né, que a legislação nos permite, é investir até 12% da renda bruta tributável anual em plano de previdência PGBL. Isso só é válido para quem declara no modelo completo. No modelo simplificado, o PGBL não é uma ferramenta útil. Porém, o que muitos brasileiros não fazem é fazer esse planejamento durante o ano fiscal. E é por isso que hoje, na virada de trimestre, aí, 30 de setembro, né, a gente vai fazer conta junto e vai ver formas de encerrar esse ano com planejamento fiscal, buscando os 12% para quem faz modelo completo em dia. E é importante, né, Germano, tocar nesse ponto que a gente até conversava no bastidor ali antes de gravar, que usar essa eficiência fiscal a nosso favor é uma das formas de escolher aquilo que faz mais sentido, em vez de ter que optar por possibilidades que talvez não deu tempo da gente calcular ou não deu tempo da gente planejar e aí ter que ficar com aquilo que é menos pior na hora de declarar o imposto de renda, né? Exatamente, Rê. A grande provocação que eu trago aqui para a gente começar esse papo é o seguinte, meu caro ouvinte. Tá errado chegar lá em abril do ano seguinte, prazo de declaração anual da Receita é até o dia 30 de abril, né? Esse ano até foi postergado por causa de pandemia e tal, mas oficialmente até o final de abril. Chegar lá, lançar os dados no programa da Receita Federal e decidir no programa se é melhor simplificado ou completo. Tá errado isso. Porque ao fazer isso, ou pedir para o teu contador fazer isso, pedir para o teu amigo, para a tua amiga que te ajuda na declaração anual fazer isso, tu está sendo sujeito passivo do teu planejamento tributário. O que eu quero dizer com isso? Tu está deixando a Receita Federal escolher para ti o que é melhor, se é completo ou simplificado. E está errado fazer isso em abril de 2022. Porque pode ser que tu tenha feito um investimento menor que deveria em PGBL, pode ser que tu tenha feito o PGBL e não use lá na frente. Então, ser sujeito passivo da tua vida tributária está errado. A Receita Federal nos permite, como eu disse antes, investir até 12% da renda bruta tributável anual. Então, façamos isso durante o ano fiscal. Ou seja, a gente tem
hoje, dia 30 de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro, para pensarmos qual vai ser o modelo de declaração lá em abril do ano seguinte. Não é lá em abril que a gente pergunta para o programa: minha cara receita, tu quer que eu declare completo simplificado? Tá errado. Tem que pensar hoje. Até porque, né, Germana, é diferente do que reunir todas as notas fiscais com despesas médicas e outras despesas dedutíveis e só fazer o upload ali no aplicativo na hora de declarar, né? Nem todo mundo consegue facilmente destinar esses 12% de uma hora para outra, ou chega em dezembro, não, peraí que eu vou pegar 12% do que eu ganhei o ano todo, tá na minha mão e eu vou colocar num PGBL, mesmo que eu diversifique. O dinheiro nem sempre está disponível ali no fim do ano dessa maneira como a notinha fiscal da consulta, né? Exatamente, Rê. E a grande provocação é o seguinte: a base de cálculo para o PGBL, para quem vai declarar no modelo completo e usar desse benefício fiscal que é muito bom, eu uso, tá? Faz bastantes anos que eu uso. Eu uso também. É muito bom. 12% da renda bruta tributável. E a gente sabe que a gente não ganha o bruto, né? A gente ganha o líquido. Sim. Então, chegar lá em dezembro e ter 12% da renda bruta disponível para um PGBL, muitas vezes não é o cenário. Então, o que é a minha provocação hoje, dia 30 de setembro, a gente virando o trimestre aí? Peguem o Google e busquem por simulador de alíquota efetiva da Receita Federal. Simulador de alíquota efetiva Receita. Neste programinha, neste simulador, vai ter lá o cálculo mensal e o cálculo anual. No cálculo anual, vai ser algo muito semelhante ao programa da Receita que tu, ou quem te ajudar, vai preencher lá em abril de 2022. Então, pega esse simulador e lança, dado que já passou 3/4 do ano, lança lá teus rendimentos tributáveis, lança lá previdência oficial, dependente se houver, despesas com instrução, ou seja, faculdade, colégio das crianças, por exemplo, despesas médicas, eventuais pensões alimentícias e, no campo outras deduções, tu vai lançar lá previdência privada, simulando que vá fazer os 12%. Ao fazer isso e encontrar que o modelo completo é melhor para ti do que o modelo simplificado, nesse momento, precisa programar para os próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, o máximo de alocação possível, até os 12%, em PGBL. Porque dessa forma, tu estarás te planejando para que, lá em abril, a tua escolha seja pelo completo. E não que a Receita te dê o completo como mais eficiente, mas tu te programou para fazer o modelo completo. E se por acaso essa conta mostrar que o simplificado faz mais sentido, maravilha, não precisa colocar R$1 em PGBL, mas tu está tranquilo com isso. De novo, é o poder de escolha. Não é a Receita Federal que vai chegar por meio de um programa de declaração anual de ajuste e dizer para ti: ou esse ano tu vai ser simplificado ou completo. Está errado. Tem que ser agora esse planejamento. E falando em agora, Germano, hoje acabou aí o terceiro tri, a gente está entrando no quarto, tem só 3 meses. O que dá para fazer ainda? Dá tempo de correr atrás de algum investimento que falta? E aí eu não estou falando de quem tá com orçamento folgado. Tô falando de quem, não planejou, mas gostaria, tá vendo que o modelo completo faria sentido. Dá para fazer aí uma manobra nos investimentos para tentar chegar pelo menos perto desses 12%? Com certeza dá tempo sim, Rê. Pensa comigo, tem vários fundos aí, fundos multimercado, eventualmente fundos de ações, que tem resgates aí em 30 dias úteis, por exemplo, né? Tem fundos que têm uma cotização um pouco mais longa. Então, se por acaso tu entender que faz sentido esse planejamento fiscal por meio de PGBL, talvez seja o momento de, ao longo do mês de outubro, já eventualmente pedir alguns resgates, se não tiver liquidez, ou mesmo se programar de reduzir algumas despesas de final de ano e fazer as alocações. E um ponto importante, né, Rê? Para quem vai fazer no completo já, necessariamente, porque tem deduções médicas, plano de saúde, dependentes, para quem já faz no completo, qualquer valor no PGBL já ajuda na declaração.
Então, 12% é o teto que a Receita nos permite. Mas se tu já declaras no completo, pode usar 3%, 6%, 9%, o valor que couber no teu orçamento. Então, são 3 meses, e a nossa provocação justamente é trazer essa conversa que muitas vezes as instituições financeiras trazem somente em dezembro. A gente está antecipando para permitir que cada um dos nossos ouvintes coloque essa mão na consciência hoje, faltando um trimestre para terminar o ano. E essa disciplina de calcular antes, a gente provoca que comece agora e em 2022 continue, desde janeiro, programando o seu ano e se aproveitando ainda, né, Rê, da sofisticação que os produtos de previdência ganharam recentemente. Os nossos órgãos reguladores estão mais permissivos enquanto a alocação dos planos de previdência. Então, hoje a gente tem plano de previdência em renda variável, até 100% em renda variável para investidor qualificado, tem plano de previdência com multimercado, tem plano de previdência fazendo até 40% em investimentos internacionais. Então, naturalmente, tem que ser aderente ao seu perfil de investidor, e para isso conte com os nossos gerentes de relacionamento, com os nossos especialistas de investimento para encontrar o melhor produto, mas saiba que aqui no Itaú Personalité, tu encontra os melhores fundos de previdência do mercado. Então, faça esse planejamento, faça esse cálculo e acione o teu gerente, o teu especialista, para buscar o melhor produto de acordo com o teu perfil. Mas tem muita coisa boa em previdência. Não é mais aquela coisa que eu vou colocar só por causa do benefício fiscal. É um investimento que ele tem vantagens e ele tem essa possibilidade que você acabou de falar de diversificação, ainda estando dentro da classe de previdência, né, Germano? Não é simplesmente, eu vou investir só para garantir, mas na verdade não é vantagem. Não, hoje já é bem diferente do que há um tempo atrás, né? A gente fala bastante o quanto essa indústria de produtos de previdência se qualificou e cresceu nos últimos anos, né? Com certeza, lá atrás tinha custo de carregamento, que era um custo alto, os planos eram muito restritos. Hoje, a Previdência tem um benefício que, na minha carteira de investidor, eu uso com bastante frequência, que é a possibilidade de migrar estratégias sem ter tributo. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu faço investimento hoje num fundo multimercado, fundo normal, sem ser de Previdência. Se eu quiser migrar para ações, porque eu acho que o momento é favorável, eu preciso resgatar e pagar imposto. Se eu quiser sair de ações e ir para renda fixa mais defensiva, porque eu acho que o meu momento não é favorável, eu preciso resgatar e pagar imposto. Na Previdência, não. Esse imposto, o imposto de renda vai ser cobrado somente no resgate do fundo. Então, hoje eu tenho 34 anos, meus planos de previdência são para daqui a 30 anos de uso. Então, por 30 anos, eu vou usar desse benefício fiscal sem pagar tributo na saída. E eu consigo migrar entre fundos de multimercado para ações, de ações para renda fixa, de renda fixa para multimercado de novo. Eu posso ir migrando dentro da classe de previdência sem fato gerador de tributo, que é o resgate. Então, isso é outra inteligência fiscal da Previdência também, que é o chamado diferimento fiscal, ou seja, eu postergo o pagamento de impostos. Eu tenho benefício fiscal em 2021 por ter feito o meu PGBL, e eu só vou pagar imposto de renda na saída, sobre todo o resgate, porque é a característica do PGBL, no meu planejamento, somente daqui a 30 anos. Então, fica 30 anos o dinheiro trabalhando para mim, sem pagar imposto, e eu já tenho uma restituição mais robusta agora, em abril de 2022, quando eu declarar meu imposto. Então, é um produto que eu uso na pessoa física há bastante tempo, gosto bastante, e sendo bem sincero, não vejo, para o investidor em geral, não vejo outro produto com tamanha elisão fiscal como a Previdência Privada hoje no Brasil. Sabe uma coisa que eu estava me lembrando agora? A gente está planejando um podcast sobre Primeira Prev, aquela previdência que os pais fazem em nome dos filhos, né? E aí eu acabei de lembrar, já que o nosso assunto é essa eficiência fiscal, que quem tem Primeira Prev para os filhos, PGBL, também pode incluir esse investimento na sua conta dos 12% dedutíveis, né, Germano? Perfeito, pode sim. Quando eu lanço um dependente para mim,
Vou lançar o Joãozinho lá como meu dependente. Tanto as despesas de saúde do Joãozinho eu posso lançá-las, como as despesas de educação, despesa de instrução com o Joãozinho eu posso lançar também, bem como PGBL em nome do Joãozinho eu também posso lançar. Então, ao ser meu dependente, o Joãozinho tem as suas despesas deduzindo a minha renda tributária, minha renda anual, né? Então, com certeza é um instrumento bem interessante também, dado que o Joãozinho também tem um viés aí de 15 anos, 20 anos pela frente, exemplo, um filho de menor idade, né? Não, é importante porque essa questão você falou também da outra vez que a gente estava conversando sobre planejamento mesmo, o quanto a gente precisa ter ciência dessa questão das despesas no detalhe, né, Germano? Porque para fazer o que você falou aqui, de conseguir escolher o que é melhor na hora de declarar o imposto de renda, para ter uma eficiência fiscal melhor em relação não só ao investimento em previdência, mas a outras despesas que as pessoas têm, é preciso conhecer muito bem as suas despesas, o seu orçamento e o que permite ser feito na hora de declarar, né? Por isso é tão importante recorrer, como você mesmo trouxe, a um profissional para ajudar nisso, porque às vezes a pessoa deixa de ter uma eficiência fiscal por desconhecer as possibilidades que tem ali na frente para que ela possa usufruir também. Com certeza, Rê. E é importante que dentro do planejamento financeiro como um todo, né, a gente olhe justamente essa relação de receitas e despesas para que também não faça alocações indevidas, né? Exemplo, vou apertar o orçamento para fazer 12% do PGBL, mas isso vai comprometer a minha reserva de emergência e talvez eu precise usar em 2022. Tá errado. Eu ia perguntar isso. Porque daí tu vai pagar muito caro para resgatar esse PGBL em 2022. Então, sempre é importante também contar com um profissional para entender qual a melhor forma de tabela tributária para esse PGBL. Pode ser da modalidade progressiva, que é a tabela de 0 até 27,5 de acordo com o volume do resgate, bem como pode ser de tabela regressiva, que começa em 35% e depois de 10 anos chega em 10% de tributo. E isso é muito particular entre a progressiva e a regressiva. Não vem ao caso aqui explicar porque é caso a caso de fato, mas é uma decisão tributária também relevante, tá? Boa, é importante isso mesmo. E você tocou no ponto da reserva de emergência, na sua avaliação, aí não estou falando de um caso específico, mas, por exemplo, usar uma parte, não tudo, mas um percentual da reserva de emergência para cobrir os 12%, se a pessoa viu que aquilo ali vai ser bom para ela. Se ela tiver um planejamento de repor essa reserva, é viável ou é arriscado demais ficar sem um pedaço de uma reserva que está completa? Maravilha. A própria reserva de emergência, ela divide opiniões, tá? Se fala entre 3 e 12 meses de renda, né? Então, se o profissional tem conforto de reduzir a sua reserva, sabendo que, por exemplo, ali em janeiro, fevereiro eu vou ter um bônus, algo que vai repor essa reserva, tá tudo bem. Deixa eu dar um exemplo pessoal aqui. Nesses movimentos de maior volatilidade, eu aproveito muitas vezes para tomar mais risco no meu portfólio e, neste momento, eu estou com uma reserva de emergência um pouco reduzida do que deveria, em função de momentos de volatilidade de mercado que eu gosto de aproveitar. Mas isso é muito pessoal. Então, debata esse tema também com o seu especialista de investimentos, debata com o seu gerente, o quanto tem de liquidez na carteira como um todo, e principalmente, se tem programação de entradas, daí sim pode fazer sentido. Não vou deixar de usar os 12% até o final de dezembro, se no dia 10 de janeiro eu já tenho uma entrada relevante, por exemplo. Então, é muito pessoal, mas eu digo tranquilamente, tem que fazer conta e o PGBL precisa ser feito no ano fiscal de 2021. Então, repito, não adianta chegar lá na declaração, em abril de 2022, fazer conta e decidir pelo simplificado pelo completo. Essa decisão começa hoje, fazendo conta com base no teu ano fiscal. E
Acho que a gente pode deixar aqui também a dica, né, Germano, para que quem se interessou pelo assunto, quem já sabe que a Completa interessa ou vai tirar essa prova agora pelo caminho que tu trouxe aqui, começar o ano de 2022, no início do ano mesmo, fazendo esse planejamento, que ele vai ser muito mais fácil de ser feito do que deixar para o último trimestre, né? Com certeza, inclusive vou colocar uma provocação aqui. A gente vive neste momento um debate no legislativo, né? Está no Congresso, a possível reforma tributária. Não vou aqui ousar dizer como que vai passar, porque isso vai ficar gravado e pode ser que passe diferente do que está hoje no projeto. Sim. Né? Mas eu já provoco todos os ouvintes que fiquem atentos à reforma tributária, porque possivelmente venha mudança em quem pode declarar simplificado. E se por acaso essa mudança te pegar, com certeza 2022, em acontecendo a reforma tributária, vai ser um ano que tu precisarás estar ainda mais atento ao modelo de declaração, possivelmente indo para o completo. Então, já faz esse exercício agora, no último trimestre desse ano. Proponho que faça hoje, faça final de semana. Sente, levante tua base tributária de 2021 e faça a conta. Se ainda não for o momento de fazer uma declaração completa, maravilha, está tudo certo. Mas já usa esse exercício para possivelmente se preparar para um 2022 ser um modelo completo, porque, como eu disse, a reforma tributária deve trazer algumas surpresas aí, reduzindo o número de brasileiros que vejam sentido em declarar no modelo simplificado. Ótimo alerta para a gente encerrar esse papo, porque esse tipo de coisa, por mais que já esteja em discussão há muito tempo, quando a gente vê, passa a impactar a vida de todo mundo, né, Germano? Então, é bom realmente ter atenção, e acho que a gente colocou várias pulgas atrás das orelhas da nossa audiência, pulgas positivas, hein, Germano? Para a gente tornar mais eficiente e mais bem feito esse planejamento dos nossos investimentos. Muito obrigada por esse episódio. Maravilha, eu que agradeço. Então a provocação é, faça conta hoje. Faça conta no máximo no final de semana, para que tenha tranquilidade de saber se o teu 2021 será declarado simplificado ou completo. Aproveita, já faz um planejamento financeiro completo das receitas e das despesas para entrar este último trimestre bem programado e não ter aperto no final do ano. Conte com o nosso time de gerentes e de especialistas de investimentos para apoiar, e saiba que aqui no Personalité a gente tem uma grade de previdência muito completa, não cobramos carregamento, tem tickets a partir de R$1 para investir. Então prateleira toda R$1. Exatamente, a partir de R$1 tu já consegue investir em qualquer fundo da grade de Personalité. Então, com certeza, aqui é um lugar seguro, que tu tem esse viés de longo prazo, uma instituição privada da América Latina, então não tem a menor dúvida que aqui é o lugar para fazer o planejamento de longo prazo. Então, nosso convite é que vocês façam esse raciocínio hoje ou tão logo possam, para não ficar sujeito passivo da Receita Federal. Muito bom, Germano. Muito obrigada e bom restinho de semana para você. Boa semana a todos. Obrigado, Rê. Obrigado aos nossos ouvintes. Tenham todos aí um bom final de semana e um excelente novo trimestre que se inicia amanhã, dia 1º de outubro. Amém, para nós. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Bom início de trimestre para todo mundo, reforçando o recado do Germano. A gente se encontra nessa sexta-feira para falar um pouco mais sobre o Carteira Itaú por aqui. Se você tem investimentos no Carteira, não perca esse episódio. Vai estar bem interessante. Espero vocês. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.